presente ao Instituto Ulisses da Silveira, ao antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, hoje, desde 2001, Instituto Municipal Ulisses da Silveira, em homenagem à doutora Ulisses da Silveira, que está aqui presente em espírito e em corpo. Está presente no nosso corpo e com o nosso espírito também, que a gente trabalha muito com a Nise, estuda muito a Nise. E acho que é um momento de resgatar a Nise. A Nise é uma das coisas mais importantes que aconteceu na história da psiquiatria mundial. Então, nós vamos fazer uma pequena introdução, uma pequena reflexão nas próximas 2 horas sobre o desenvolvimento das doenças mentais. Essa ideia de uma psicopatologia. Psique quer dizer espírito, não é isso? Mente, espírito, em grego. Pathos quer dizer doença, né? Doença, paixão, doença. E logos, logia, quer dizer estudo. Então, psicopatologia é o estudo das doenças do espírito, o estudo das doenças da mente. E é o que nós vamos tratar hoje aqui, nesse momento rico que nós estamos vivendo aqui no Instituto, nesse momento rico que nós estamos vivendo aqui no Hotel da Loucura, no Teatro de Dionísio. Então, eu queria começar fazendo uma reflexão, que a gente fez a reflexão, né, Patrícia, hoje a manhã toda, sobre isso. Nada mais prático que uma boa teoria. Entende? Se você tem uma teoria que funciona, uma teoria que foi bem construída, uma teoria que foi bem concebida, uma teoria que foi testada na prática, você vai ter uma boa prática. Agora, se você tem uma teoria que foi ensinada pela indústria farmacêutica, ou que foi ensinada pela gestão de saúde que tem ligações com a indústria farmacêutica, ou você foi para o catecismo na faculdade, aí te ensinaram um monte de coisas que na verdade não acontecem na natureza, né, que são um projeto colonizador europeu, um projeto científico europeu, que é importado no nosso país de forma crítica. E aí a tua teoria não funciona. Aí você vai para a prática, vai para o paciente e dá tudo errado. Dá tudo ao contrário. Ao invés do paciente melhorar, ele piora. Ao invés de ele sair da crise, cronifica a crise. Ao invés de ele evoluir, ele fica cronificado, fica preso dentro dos hospícios, fica preso dentro dos equipamentos manicomiais. Aí a dose só aumenta, né? Cada ano é uma dose maior de psicotrópico. Então, obviamente, tem algo de errado na teoria. Essa teoria não deve estar muito prática, ela não deve estar muito útil. E nós, que trabalhamos com essa concepção de ciência, algumas pessoas me acusam de ser milagreiro, exorcista, de fazer coisas. Eu acho que não, acho que eu sou um cientista. E o cientista trabalha com métodos e conteúdos reprodutíveis, que possam ser testados pela comunidade. Então, tudo que eu falar aqui, você tem que pegar e testar. Ver lá como é, na verdade, na comunidade, no atendimento, no serviço, na educação, na escola, porque se não funcionar, é mentira, não é ciência. É marketing farmacêutico, é outra lógica, essa coisa de propaganda, né, que você está o tempo inteiro dizendo. Então, o meu avô científico, Aitino Sachê, que foi um cientista importante que fundou a Fiocruz, ajudou a fundar a Fiocruz, a biologia, ele tinha essa frase que eu acho muito boa. Nada mais prático que uma boa teoria. Então nós vamos hoje tentar apresentar, eu vou propor a vocês o que eu considero ser uma boa teoria para vocês testarem e depois me dizer se funciona mesmo ou não funciona, se deve mudar, se não deve mudar. E a outra coisa que eu acho também, que é a frase minha mesmo, que a gente tem hoje uma guerra ideológica, né? Então é tucanos contra petistas, petistas contra tucanos, brigas imensas, corrupção para todos os lados e muita fofoca, né? Uma coisa que me estarrece é como o jornalismo e a comunicação pública possa ser feita com base em fofoca. Então eu ouvi dizer que alguém foi ali e roubou dinheiro, eu publico no jornal. Ou seja, isso, a fofoca, ela é propaganda ideológica. Ela é uma ideologia que é derramada pelos canais de televisão, derramada pelos jornais, e isso vai infiltrando a nossa cabeça. A gente se guia muito pela fofoca, infelizmente, né? Isso não é uma coisa adequada, mas é o que acontece.
a gente ouviu dizer que não é assim, que acaba sendo, e contra essa ideologia, só ciência, conhecimento. E a ciência, que é um campo da atividade humana, que se caracteriza por explicar fenômenos com mecanismos que sejam testáveis pela comunidade. Então, tudo que for ciência poderá ser testado, confirmado ou não confirmado pelas pessoas, pela comunidade. Porque essa distinção, da sempre o Galileu, né, que é um dos primeiros cientistas, que em 1609 aponta telescópios no céu, e aí depois ele constrói os telescópios e fala: olha você no telescópio também, olha você no telescópio, vai lá e olha no telescópio. E as pessoas começaram a olhar no telescópio e ver que os movimentos dos planetas não eram aqueles que estavam na Bíblia, que estavam na Igreja Católica e que estavam na filosofia antiga. Reginaldo Terra, Senhoras e Senhores, o nosso primeiro ator da companhia. Então, a gente precisa recuperar essa maneira de explicar e recuperar essa maneira de fazer. Ou seja, todas as explicações que forem testáveis na prática podem ser consideradas científicas. O que não for é ideologia. Entende? Você fala, porque tem esse canal de cálcio que fica alterado na esquizofrenia. Tudo bem. Então, cadê? Dá um remédio e o paciente melhora? É efetivo? Ele melhora mesmo? Ou ele fica meio ali, meio lá, meio cá? Fica no lusco-fusco, né? Fica meio estranho. Então, isso a gente sabe hoje que uma grande parte do que é vendido como ciência é ideologia, é marketing farmacêutico. A professora Marcia Engel, da escola de Harvard, né, da escola de medicina de Harvard, que é uma grande estudiosa da indústria farmacêutica, ela publicou esses dados, que são dados escandalosos, né, mas já tem mais de 10 anos publicados, onde ela mostra que os investimentos da indústria, são os principais investimentos, 40% dos investimentos da indústria são em marketing, não são em pesquisa e desenvolvimento. Eles dizem que os medicamentos são caros porque eles reinvestem tudo em pesquisa, né? Não é isso que eles falam? Mas isso não é verdade. Eles investem 20% em pesquisa e 40% em marketing. Então nós estamos vivendo um tempo onde tem muito marketing fingindo que é ciência. Para trabalhar. Então lembrem disso, dessa definição de ciência. Ciência é tudo que é testável na prática. Se não testa na prática, não é. E se não modifica a realidade. E aí nós temos um programa afinal. Não é um programa final, é um programa que nós construímos depois de 7 anos trabalhando aqui no Ministério da Silveira. E esse programa, nós acreditamos que seja uma proposta científica. É uma proposta de autores científicos, de pessoas que trabalharam um longo tempo construindo experiências que são experiências comprovadas na prática e que geraram experiências importantes no mundo inteiro. E aí vai por aqui, que é o seguinte. Então a gente começa sempre com uma concepção de mundo, né? Todos nós temos uma concepção de mundo. Se a gente achar que não tem uma concepção de mundo, é porque a gente tem uma ruim. Porque a gente sempre vai ter uma opinião sobre o que é a realidade, o que nós somos, o que é o mundo, o que é a natureza, como o nosso corpo é constituído, o que é o nosso corpo, o que é a saúde humana, o que é a doença humana. Tudo isso está ligado à nossa visão de mundo. Se a gente acha que o mundo é competitivo, que o mundo é cooperativo, que a gente acha que depende uns dos outros, que não depende uns dos outros, que eu sou sozinho no mundo e suficiente por mim próprio. Então tudo isso é uma concepção de mundo. E nós vamos usar a concepção de mundo do Spinoza, que é um autor muito importante na filosofia do século XVII. Ele nasceu em 1632 em Amsterdã e ele vai justamente conhecer pessoalmente o Descartes, né, o René Descartes, nós vamos falar quem é, e vai fazer uma oposição a esse pensamento cartesiano com uma nova síntese da realidade, uma nova visão de mundo, que para nós, para a doutora Anise, o último livro que a doutora Anise escreve é o livro Cartas a Spinoza, é o livro que ela deixa. E aí ele vai falar da origem e a natureza da mente, a origem e a natureza dos afetos, a partir dessa concepção de mundo. E aí nós vamos olhar muito rapidamente a teoria do professor Humberto Maturana, que é um neurobiólogo chileno, que justamente vai traçar uma visão sobre o sistema nervoso humano, né? Sobre o sistema nervoso
dos seres vivos, dos mamíferos, né, que ele vai estudar, e depois ele vai fazer uma concepção de biologia. Ele vai reelaborar a biologia a partir da teoria da autopoiese. E aí ele vai explicar as origens da humanidade e o linguagear. Não é o da linguagem, é o linguagear, que é o modo de vida que nos tornou humanos. Foi a linguagem que inventou a humanidade, não foi a humanidade que inventou a linguagem. E a ideia de evolução por deriva natural, que é uma mudança paradigmática dessa visão da evolução por competição. Eu vou explicar direitinho com imagens. A ideia de estrutura e organização do sistema biológico. Essa ideia de acoplamento estrutural, que é essa visão da biologia, que nós estamos todos acoplados uns dos outros. Nós não temos individualidade da biologia, nós somos o mesmo organismo. Nós somos um grande organismo vivo. Toda a biosfera é um organismo estruturalmente acoplado. Não há como você individualizar uma bactéria, ou uma ameba, ou as células do seu intestino, as células do seu coração e a comunidade que você vive, a família que você vive. Nós estamos estruturalmente acoplados e isso é uma característica muito importante dos sistemas biológicos. Todos os sistemas biológicos são misturados, trabalham em rede, um afeta o outro o tempo inteiro. Eu gosto desse termo que o Maturana usa, que é de acoplamento estrutural. E finalmente nós vamos ver essa ideia de autopoiese. Auto significa si próprio e poiese significa criar, né? Vem do grego criar, criação, produção. Então, autopoiese são sistemas que são capazes de gerar a si próprios, gerar e se construir e se manter continuamente. Esses sistemas autopoiéticos são os sistemas vivos. Nós precisamos de uma visão sobre o que é um sistema vivo para poder pensar sobre a saúde mental e a doença mental e o seu adoecimento. E aí, com essa visão básica da biologia, né, sobre o que é o mundo, o que é a mente, o que são os afetos, o que é o sistema nervoso, o que é a humanidade, como que a humanidade surgiu pelo processo de evolução, qual é a estrutura e a organização e a autopoiese do sistema vivo, nós vamos poder entrar numa psicopatologia científica, que é o nosso meio fundamental desse encontro aqui. E aí nós vamos falar da doutora Lízia da Silveira, que trabalhou nesse hospital aqui por longos anos, por longas décadas, e o mestre dela, com quem ela trabalhou 2 anos em Zurique, na Suíça, que é o professor Carl Jung. Nós acreditamos que eles têm uma psicopatologia científica que vocês vão poder verificar na prática e que pode ser verificada na prática todos os dias. E aí, essa ideia de O Mundo das Imagens, né, que é um dos livros da Lízia. A Lízia escreveu esse livro, O Mundo das Imagens, que é justamente isso, começar a pensar não em palavras, mas em imagens. Como que as imagens organizam a nossa saúde mental, como que as imagens organizam a nossa sociedade, como que as imagens organizam o nosso afeto. Né? Às vezes a gente vê uma foto e começa a chorar. E entra em pranto. Aí, às vezes, vê um comercial e já se desestrutura completamente. Por quê? O mundo das imagens. Nós somos governados pelas imagens. E a doutora Lízia sacou isso. E essas imagens não são ao acaso. Não são imagens... não são imagens que aconteçam de uma hora para outra, sem nenhuma história e sem nenhuma regularidade. Ao contrário, essas imagens têm história. Todas as imagens têm história. A sua imagem de face, o seu cabelinho, o seu nariz, a sua boca, tem história. Ela não veio do nada, não foi criada para você. Isso aí foi feito pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu avô, pela sua avó, seu avô, bisavó, tataravô. Aí não vai falar, você parece com a sua bisavó, é a mesma cara. Então essas imagens, elas vão ser herdadas. O Jung sacou isso. E ele sacou que as imagens que os pacientes trazem no delírio também tem uma história, também tem uma estrutura regular, que se repete. E aí isso ele chamou de inconsciente coletivo, que é essa ideia das imagens do inconsciente. E aí ele vai ter um livro que chama Arquétipos e Inconsciente Coletivo, onde ele vai mostrar a ocorrência e a repetição sistemática dessas imagens nos processos de adoecimento psíquico, mas também
na cultura, na arte, no cinema, na televisão, nas galerias de arte, nos quadros, nos teatros, nos espetáculos. E aí nós vamos ver que nós estamos vivendo um processo muito antigo e que essas imagens recorrem desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade é a humanidade. E, finalmente, a psicogênese das doenças mentais. Quer dizer, se é pelas imagens, se é a emoção, se é o conjunto dos afetos que organizam o nosso processo, a psicogênese das doenças mentais, o processo de desenvolvimento das doenças mentais, acontece com base nos processos culturais, nos processos sociais, nos processos coletivos, nos processos comunitários. Como tratar um doente mental isolado dentro de um consultório, dentro de uma enfermaria psiquiátrica, dentro de um hospital psiquiátrico, onde ele está longe da família, longe da comunidade, longe da cidade, longe do meio onde ele adoeceu. Então isso é uma contradição muito profunda, se a gente mudar o paradigma, se a gente mudar para esse paradigma aqui. Porque no paradigma hegemônico, nós já sabemos. E aí, finalmente, nós podemos entrar, a partir do entendimento, do entendimento adequado do desenvolvimento das doenças mentais, nós podemos entrar numa psiquiatria científica, uma psiquiatria que funcione, uma psiquiatria que dê certo. Lula Vanderlei acabou de vir aqui dar um abraço em mim, porque amanhã eu viajo para o Canadá, para voltar para o doutorado, para voltar para o trabalho fora do Brasil, que nós estamos fazendo também. E ele é um exemplo, aqui Lula Vanderlei, ele é um exemplo de uma psiquiatria científica, uma prática de 28 anos, aqui no Instituto Municipal Luiz da Silveira, no espaço aberto ao tempo, onde ele trabalhou com a Lígia Clark, que é uma das maiores artistas. Eu vou explicar isso tudo. Então, esse é só o programa afinal, né? E aí a doutora disse, né, que chama a emoção do lidar e o afeto catalisador, que é a proposta terapêutica dela, são os princípios científicos que vocês vão poder testar, né, na prática de vocês. Alguns de vocês certamente já testam, já fazem, vão poder confirmar ou não o que eu estou falando aqui. E o Jacques Arpan, que é meu professor, meu amigo, mora na Suíça, e há 30 anos ele faz teatro com os pacientes. Há 30 anos ele pega os pacientes psiquiátricos e começa a colocar em performance. Coloca ele para fazer espetáculo, começa ele a entrar em cena, a se posicionar no espaço, a organizar seu discurso, a organizar sua sensibilidade. E o Jacques Arpan chama isso de os mestres de sua condição. A teoria dele está publicada no journal lá da minha faculdade, lá da McGill. Ele chama os mestres de sua condição. Quer dizer, o melhor mestre de cada condição é ele próprio. Você tem que ser o mestre da sua condição. Você tem que conhecer o seu corpo. Você tem que conhecer as suas dificuldades. Você tem que conhecer os seus limites. E você tem que conhecer as suas potências. Você tem que ser mestre de você próprio. E ele propõe isso através do teatro, e isso é uma coisa que ajudou muito a gente a progredir e avançar. O Lula Vanderlei escreveu um livro chamado Um Dragão Pousou no Espaço, que eu recomendo que vocês comprem. É um livraço, é um livro curto, muito bom, que ele explica justamente, o subtítulo do livro é Sofrimento Psíquico, Arte Contemporânea e o Objeto Relacional de Lígia Clark. A Lígia Clark, vocês sabem, foi uma das grandes artistas do Brasil, uma das maiores, e o Lula trabalhou com ela. E, finalmente, um último exemplo que a gente vai dar, antes do nosso próprio, que é o professor, que também já faleceu, morreu em 99, no mesmo ano que a Anise morreu, que é o professor Murray Cox. Murray Cox. Murray Cox trabalhou com Shakespeare, encenando Shakespeare no Broadmoor Hospital, que é um hospital em Londres, onde os malucos e criminosos, né? É o hospício presidiário. Esse hospício presidiário, ele monta Shakespeare, monta Ricardo III, monta o Hamlet, monta o Otelo, monta Romeu e Julieta, e vai escrever 2 livros que são muito preciosos para nós, que é o Shakespeare as a Prompter, que é o Shakespeare como disparador do processo terapêutico, onde ele fala isso, que a poesia e o teatro são linguagens do delírio, e através da poesia e do teatro você pode disparar o processo terapêutico. E ele escreveu também o Shakespeare Comes to Broadmoor, que é o Shakespeare vai a Broadmoor, que é o nome do hospital, e onde o elenco todo escreve textos sobre a experiência de trabalhar nas oficinas e nos
espetáculos com populações de assassinos, de psicopatas, estupradores, né? Que é uma coisa que na obra do Shakespeare está cheia, né? O Ricardo III era um psicopata, matou a família toda para poder virar rei e tal. E aí, esse aqui, como é o nome dele? Descartes. Né? Esse René Descartes, Renatus Cartesius, em latim, é o pai da Revolução Científica. Ele é que criou esse discurso sobre o método científico. Ele é que vai ser considerado a grande parteira da Revolução Científica. Ele é o cara que começa a discutir essa ideia de um método científico, de uma abordagem científica. Ele era físico, era matemático, era jesuíta. Vocês sabem que os jesuítas têm uma formação científica forte. O nosso Papa, que é certamente o melhor ator do planeta em atividade hoje, é jesuíta, né, de formação jesuíta, então ele tem uma cabeça diferente. Ele vê coisas que os outros não veem. E o Descartes era jesuíta também. E ele, inclusive, vai ser expulso da Igreja Católica, vai ser perseguido por ser um grande revolucionário da ciência moderna. Ele foi um dos grandes rompedores do sistema da Igreja Católica, que controlava tudo, que tinha inquisição, que queimava vivos os cientistas, queimava vivas as pessoas, e ele vai conseguir romper esse bloqueio e vai propor a ideia de uma ciência. Só que, ele sendo matemático e físico, deixa eu ver, acabou, depois eu vou pegar para você. Ele sendo matemático e físico, ele vai propor justamente essa ilustração aqui, que o corpo é uma máquina. O corpo é abordável como máquina. Nós temos que identificar causas e efeitos. O Descartes é o pai daquela famosa frase em latim que é cogito ergo sum, que é penso logo existo. Ou seja, ele é o cara que coloca a razão como a principal justificativa da existência humana. Então, se você pensa, você existe. Você tem o dote da razão, você é dotado de razão. E tudo que não for dotado de razão é máquina. A natureza é máquina. O corpo é uma máquina. Tem só a cabeça, só o cucuruto, né? Funciona aqui de cima. Então a cabeça é muito importante, os pensadores são muito importantes, os intelectuais são muito importantes. E quem faz trabalho manual? Quem vive com o corpo? Quem trabalha com o corpo não tem importância. Então a gente cria essa sociedade cartesiana que separa a razão do corpo. E o corpo, sem razão, sem emoção, sem espiritualidade, se torna uma máquina. E aí, meu amigo, é choque, tranca e droga. Se é máquina, é na porrada que resolve. Então é como um computador. Se o computador dá problema, reseta o computador, dá um choque no computador. Se está dando treta, enfia drogas específicas nessa máquina que vão combater a defeitos específicos nessas engrenagens, como defeitos químicos, defeitos no cérebro, defeitos nos neurônios, e aí é basicamente a psicopatologia da atual psiquiatria. A atual psiquiatria entende que o organismo é uma máquina e que você deve tratar como máquina. E isso tem a origem no René Descartes, que é o pai da biologia atual. Então ele fala isso, que o corpo funciona como um conjunto de ações e reações que podem ser separadas para serem estudadas. É como um anatomista, né? Um anatomista, ele pega o corpo, mata o corpo, depois divide ele, né? Aí separa a artéria do nervo, o osso, o órgão, o cérebro do coração. Então tudo fica separado e individualizado. E aí você cria o indivíduo sozinho é responsável pelo seu sucesso ou seu fracasso. Você elimina essa ideia de relações ecológicas, relações coletivas, relações que influenciam umas às outras, mesmo à distância. E isso vai evoluir, né, de forma total até agora, no início do século XXI, quando nós ainda temos todo esse aparato da medicina cartesiana, que é o aparato dos hospícios, dos presídios, da polícia,
da repressão, né, da repressão permanente, do vigiar e punir, como diz o Foucault. Né? É a sociedade da máquina, é a sociedade do panóptico, é a sociedade que todo mundo sorria. Você está sendo filmado. Então está todo mundo sendo filmado. Todo mundo está sendo controlado como se fosse máquina. E aí, isso cria essa noção de um homem-máquina, de um homem mecânico. Então a gente entra no hospital, o que mais tem é máquina. Tem tomógrafo, ecocardiograma, exames, tudo é para traduzir em números, né? O corpo humano, e a gente poder pensar o corpo como máquina. Então isso aqui é a imagem da psiquiatria moderna, da psiquiatria que nós estamos com ela trabalhando até agora, da medicina moderna e da sociedade moderna. Nós temos máquina para todos os lados, mas não temos mecanismos, não temos explicações sobre essas máquinas e como nós podemos trabalhar com elas de forma mais sustentável, de forma mais saudável e de forma mais terapêutica. Então essa imagem que é essa tradução desse processo. E aí isso foi se desenvolvendo para todos os lados. O Descartes, ele foi um grande cientista, ele foi um grande matemático. O que ele propôs é uma coisa muito importante que mudou a história da humanidade para o resto da vida. E funciona muito bem para máquinas. Para máquina é uma maravilha. Nós temos computadores, automóveis, aviões, foguetes que vão para a Lua, satélites que são lançados. Tudo isso é máquina. E tudo isso é produto da filosofia cartesiana, da visão de mundo, de que o corpo é uma máquina, que nós temos que compreender essa máquina e trabalhar com as máquinas. Porém, para pessoas, para a natureza, para animais, para sistemas ecológicos, é uma catástrofe. Não é máquina, é ecologia, é afeto, né? É emoção, é subjetividade, é cultura, é organização cultural histórica. Então, com a máquina, a gente acabou matando tudo isso. E essa noção de que os afetos não existem, né? Os afetos são produções mentais. Nessa visão, as emoções, o prazer, a dor, a alegria, o medo, a esperança, seriam todas produções da mente humana. Então eu estou sentindo medo, é o meu cérebro que está me dizendo. Eu estou sentindo prazer, é o meu cérebro que está sentindo prazer. Eles chegam a falar isso, né? Que o cérebro representa as emoções como um computador que representaria a realidade. E nós vamos ver que há outras maneiras de explicar essa ideia. Se aquele era o Descartes, esse é o Spinoza, Baruch de Spinoza, o Bento de Spinoza. Ele falava português, como nós. A família dele de cristãos novos, que fugiram de Portugal perseguidos pela Inquisição e se refugiaram em Amsterdã. E em Amsterdã nasce esse cara que vai justamente ser um grande pensador, um grande homem, né, um grande gênio, e ele vai sacar a cilada das máquinas. Ele vai sacar que nós estávamos, né, isso ele vai nascer em 1632, século XVII. Ele diz que conheceu pessoalmente o Descartes. Descartes morava em Amsterdã quando ele era menino, então diz que ele conheceu o Descartes à distância, né, ele era jovem, muito menino, mas ele, como ele vai sacar, vai entender o Descartes, o primeiro livro dele é um livro sobre a filosofia cartesiana, onde ele já critica essa visão mecânica, onde ele já critica dizendo, não vai dar certo, não vão por aí, porque não vai dar certo, vão por outros caminhos, vão buscar uma concepção de natureza, uma concepção de vida. E aí, é isso que ele vai dizer. Essa ideia que o Maturana chama de autopoiese, né, de autoprodução e automanutenção, mas que ele vai chamar de conatos, que é o impulso de autopreservação, que todo ser humano, todo ser vivo tem. Todo ser vivo é dotado de um impulso de autopreservação, de um impulso de autoconstrução. As forças autocurativas, as forças que produzem cura interna das pessoas. A gente se cura, né? Nosso corpo se monta o tempo inteiro. E a gente tem que ajudar essas forças do conatos, que são as forças da construção da biologia. E ele dizia também que Deus
é causa imanente de todas as coisas. Ele diz que Deus é a substância eterna, infinita, da qual nós somos uma modificação. E que todos nós estamos ligados a essa substância eterna, infinita. Todos nós fazemos parte desse ciclo da vida. Todos nós fazemos parte dessa ideia de que a natureza é una, que a natureza é uma coisa só. O Spinoza vai dizer Deus, ou seja, a natureza. Deus sive natura, né? Deus, ou seja, a natureza. Então ele parte dessa visão de que nós somos unos, que está tudo ligado a tudo, que é o que a ecologia vai dizer, né? Agora no final do século XX, do século XX para cá, nós estamos vivendo esse momento de aquecimento global, de catástrofe ambiental, das coisas explodindo para todos os lados, por causa disso, por causa da falha de uma visão de mundo equivocada, que não considera que nós estamos todos ligados, que nós estamos ligados às bactérias do solo, às plantas do jardim, às florestas da Amazônia, ao fitoplâncton dentro dos oceanos. Quer dizer, nós dependemos dessa biosfera para existir. E hoje é um conceito de saúde ecológica, né? Que a saúde é um fenômeno ecológico. Depende de tudo, da sua dieta, da maneira como você se relaciona com o ambiente, da maneira como você cultiva o solo, da maneira como você constrói prédios, como você constrói cidades. Então, vocês vejam, as nossas cidades, como o Rio de Janeiro, é uma cidade cartesiana, é uma cidade partida, que não pensa na natureza, não pensa na natureza dos seus cidadãos, não pensa na integração dos seus cidadãos. Ao contrário, o prefeito agora tirou a linha de ônibus, né, para isolar a Zona Sul. Então eles acham que isolando a Zona Sul vai controlar a violência. Mentira, vai piorar a violência. Se nós estamos entendendo que um ciclo liga o outro, e uma coisa está ligada com a outra, quanto mais você afastar as pessoas, mais violentamente elas vão invadir. Então é o oposto, né? Ele deveria fazer políticas de integração da cidade, de modo que os cidadãos se sentissem acolhidos e não rejeitados. E quando se sente rejeitado, o que faz? Ataca. Não é isso? Não sempre foi assim? Então o que eu penso é que é um equívoco científico. Nós não podemos achar que isso é mau caratismo de ninguém, ou que isso é propósito de ninguém. Ao contrário, nós temos que ver que as pessoas estão agindo inconscientemente de acordo com o que foi ensinado na escola, na família, na universidade, né? Esses gestores públicos todos foram para a universidade, todos têm mestrado, doutorado, né? Então, o que está falhando? É o modelo. É aí que nós temos que atacar. É o modelo científico. João Lima. Que isso? Vamos falar para mim? E o Escher, esse pintor Escher, ele tem essa visão boa. Os artistas têm muito maior capacidade de aprender a biologia do que os próprios médicos, os próprios biólogos. Os artistas, por trabalharem com as imagens, conseguem fazer conceitos complexos. Conceitos que ajudam a gente a ver essa ideia de biosfera. Então a gente canta, somos um círculo dentro de um círculo, sem início e sem fim. Né? Então isso é biologia. A biologia é um ciclo dentro de um ciclo sem início e sem fim. Que começou há 4,5 bilhões de anos atrás e que não parou. E que vai, enquanto tiver vida, esse ciclo vai viver. E esse ciclo vai se perpetuar e vai se fazer e vai se repetir. Então é uma visão, né? E essas imagens que eu também gosto de mostrar, que é uma bactéria, né? Essa é uma bactériazinha que é bem pequenininha e ela tem esse conjunto, essa multitude, né, de elementos e proteínas e organelas celulares. E olha, a superfície dela é cheia de cabelinhos e ela se mistura com outras bactérias e no entorno dela tem bactérias para todos os lados. Nós vivemos no planeta das bactérias, né? Só no nosso intestino são 100 trilhões de bactérias. De cada 20 células do nosso corpo, 19 são bactérias. Só na nossa boca, Karina, são 700 espécies de bactérias. Imagina dar um beijo na boca, com 700 espécies diferentes em cada um. Então isso é tudo para a gente refletir
sobre a natureza das nossas relações. Nós dependemos uns dos outros, estamos conectados uns dos outros. Se tirar as bactérias do intestino de um camundongo, ele morre em 2 dias, e a gente, quando toma antibiótico demais, a gente adoece por a flora estar desregulada, né? Então a gente depende da comunidade da biologia, depende de todos os elementos vivos. E é muito bom, isso aqui é uma fibra muscular dentro de uma célula, né? Isso aqui é um filamento de actina que vai estar conectado com um monte de outros elementos, organelas, dentro de uma célula. Isso é para ajudar a gente a ter essa vertigem que significa a ecologia celular, a ecologia molecular, a ecologia do nosso organismo, como o nosso organismo se insere na sociedade, na comunidade. Então nós somos isso aí, nós somos essa imagem, onde tudo está misturado, onde tudo está conectado. Se você mexe numa pessoa, ela se perturba, a do lado se perturba, e a do lado se perturba. Se uma aqui surta todo mundo junto. Se a família adoece, se um indivíduo adoece na família, a família inteira adoece junta. Se a família se cura, todo mundo se cura junto. Então não é um fenômeno coletivo. Nós estamos falando de saúde enquanto fenômeno coletivo, enquanto fenômeno cultural. E isso a arte pode ajudar. Aí, Reginaldo, ganhou, hein? E aí a gente tem também essa ideia de tecido conjuntivo, né? Que é o tecido que está embaixo da nossa pele, que também é em rede, tudo é rede. Ou a gente aprende a pensar em rede, ou nós vamos continuar chafurdando na lama, e destruindo o planeta, e destruindo as pessoas, e maltratando os pacientes, e maltratando as comunidades, né? E matando, usando polícia, e bala, e porrada, achando que isso é a solução viável e científica, né? Porque nós estávamos conversando mais cedo no hotel. A política pública, ela é informada por ciência. O tempo inteiro você vai nos processos lá da política pública, os projetos que são feitos na política pública, o tempo inteiro tem fundamentação científica. Então eles falam, o mosquito da dengue é o causador da doença, porque quando infecta a pessoa adoece com febre. Então isso é uma visão cartesiana, é uma visão de causa e efeito. Então o mosquito infecta e a pessoa adoece. Então o que tem que fazer? Matar o mosquito. Então mata o mosquito, bota veneno na caixa d'água, bota veneno tudo no recanto para matar os mosquitos. Aí o que acontece? Está tudo errado. Aí aparece chikungunya, aparece zika, aparece febre amarela, ninguém fala febre amarela, mas é o mesmo mosquito que transmite febre amarela. E ninguém fala que 40% da população brasileira não tem saneamento básico. E que o saneamento básico está ligado com a doença. O saneamento básico está ligado com a maneira que a pessoa vive. Então, determinação social da saúde. Não é a causa do mosquito que infecta. Se eu for dosar anticorpo anti-dengue aqui, todo mundo já foi infectado. Todos. Então os estudos mostram. Então quem adoece? Adoece quem está estressado, quem está mal nutrido, quem não tem saneamento básico em casa, quem não tem boas condições de vida, quem está fudido da vida, fica engarrafado na vida do Brasil para subir, para descer. Na semana passada, nós tínhamos Reginaldo Terra, que está aqui, graças a Deus, o Zika, a Paula Ferrão, o chikungunya, o Amauri, o chikungunya, todos moradores de favela. E no caso do Reginaldo, morador aqui. Belém, também morador da Toda Loucura. Né? Então, o que é isso? Será que as condições sanitárias estão adequadas? Será que a higiene está adequada? Será que o saneamento básico dos ambientes, das famílias, das comunidades, do hospital estão adequados? Então, é por aí que você vai resolver. E como é que ordena o espaço urbano? É educando a população, né? Não tem outro jeito. Porque se você for lá arrumar tudo e não educar a população, eles vão lá e bagunçam tudo de novo. Então, educar a população para ordenar o espaço público. O vírus HIV circulando, né, dentro do sangue e mostrando essa multitude de interações, né? Então, quem tem interagindo, nós somos um sistema ecológico. Se não enxergar isso, vira violência, vira porrada.
vira cacetete. Com quantos cacetetes se faz um cidadão? E essa visão que vai se reproduzir. Então está tudo conectado a tudo, as células influenciam umas às outras, os organismos influenciam umas às outras. Às vezes, você vai para o cinema, aí tem uma pessoa do seu lado que está detestando o filme, aí você começa a detestar o filme também, porque a pessoa do seu lado está detestando o filme. As emoções contaminam uns aos outros. Os estados do corpo, que são o que nós chamamos de emoção, contaminam. Então, essa ideia de que nós estamos ligados e em ciclo o tempo inteiro. O homem é o destino do homem. Nós estamos o tempo inteiro nos construindo e o tempo inteiro nos fazendo. E essa imagem aqui, ela é, vamos dizer, o ápice dessa visão, que é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é uma reação bioquímica que acontece no interior das células, dentro das mitocôndrias, né, que são bactérias que entraram dentro das nossas células há muitos milhões de anos atrás. E esse ciclo de Krebs é muito importante porque ele é a maneira como a biologia conseguiu de produzir energia. Cada coisa dessa que sai do ciclo de Krebs, né, cada elemento desse que sai, é energia. São unidades de energia que liberam energia, liberam calor. E essa energia é que faz a maquinaria celular rodar. A maquinaria autopoética das células rodar. E esse ciclo, ele é a origem da vida. A vida começou quando esse ciclo se constituiu. Então vocês vejam que ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Não termina. É um ciclo sem início e sem fim. E esse ciclo sem início e sem fim é capaz de produzir energia e as nossas células vão se organizando, se produzindo e se montando e evoluindo. Essa visão é geral, não é específica. Ela está em tudo que é vivo. Todos os organismos, todos os indivíduos, todas as comunidades, todas as coletividades operam dessa forma cíclica. E a gente tem que tomar cuidado para não intervir nesses ciclos, porque eles podem gerar resultados não esperados. E dessa maneira, a gente fala que nós somos sistemas autodeterminados, né? Então, nós temos as engrenagens internas que estão o tempo inteiro rodando. E quando você tem um elemento externo que é capaz de perturbar esse sistema, é porque o sistema já tem esse elemento interno dentro dele, esse elemento externo dentro dele. Tudo que nos afeta é porque tem dentro de nós. Tudo que nos afeta de fora é porque tem dentro de nós. Tudo que a gente tem dentro de nós é o que a gente reconhece no mundo exterior. Se a gente não tem dentro, não afeta fora. E aqui, essa visão, né, de que todas as drogas, todas as ervas, todos os alimentos, eles na verdade recompõem a nossa organização interior. A psiquiatria não entende isso. A psiquiatria acha essa ideia aqui. Se você enfiar uma droga, ela vai gerar uma reação isolada no organismo e vai resolver o problema. Né? Você trata de forma específica, direcionada. Então, se a doença é um defeito do cérebro, coloca uma droga que muda o potencial elétrico, o canal de cálcio, e aí modifica a atividade elétrica do organismo. Só que uma coisa que acontece é justamente essa visão. Como o organismo é todo integrado, né, ele é todo misturado, quando você enfia... Quando você enfia alguma droga, alguma coisa no organismo, ela vai afetar tantas partes ao mesmo tempo que nós vamos falar, está dando efeito colateral, está dando parkinsonismo, está dando inquietação, está dando cialorreia, está dando agitação psicomotora. Por quê? Porque ela altera o funcionamento do organismo como um todo. Ela não tem um efeito separado, ela não é isolada do mundo, ela é, na verdade, integrada. E a gente pode refletir sobre isso e ver que isso é uma regra, que as drogas têm efeitos colaterais porque elas afetam o circuito biológico, né? Afetam o circuito do trabalho da biologia.
Vamos ver o projetor aqui. Maturana. Acho que ele está indo, né? Carregando. E o professor Humberto Maturana, ele é um dos cientistas que pensou essa questão. Ele pensou que a biologia não é uma máquina, que a biologia ela é um circuito, ela é uma rede, ela é uma maneira de desligou ali Nós vamos conversando, viu? As imagens são produzidas dentro do cérebro de vocês. Eu vou narrando aqui, vocês vão imaginando. E é assim, o Maturana, que está ali, tem uma foto dele, ele justamente vai falar da biologia do conhecer e da linguagem, que vai partir de experimentos que ele faz na década de 70, quando ele vai estudar o sistema nervoso, né, o sistema nervoso de pombas. Ele enfiava eletrodos dentro do olho das pombas e estudava a percepção de cores dessas pombas. E aí ele tenta descobrir qual é o padrão eletrofisiológico da retina, dos neurônios da retina, que tem o azul, que tem o verde, que tem o amarelo. E ele não consegue traçar nenhum padrão, ele não consegue traçar nenhuma forma de tentar associar a cor com o padrão elétrico da retina. E aí ele decide pensar que, na verdade, o que nós chamamos de cor é um padrão dos neurônios da retina em comunicação com os neurônios do cérebro. E aí ele vai descobrir que 99,9% dos neurônios são ligados com outros neurônios. E que nós estamos todos ligados em neurônios o tempo inteiro e que é uma produção interna. É uma produção autopoética. É uma produção onde você está o tempo inteiro se montando, quer dizer, o meu interno com o interno de vocês. É isso que constitui a realidade. É o meu cérebro o tempo inteiro trabalhando internamente, construindo internamente, com o teu cérebro que está construindo internamente tudo, que num consenso construído no modo de vida humano, cria o que nós chamamos de cultura, consciência, realidade. Então a realidade é um consenso construído na linguagem. E nós estamos o tempo inteiro produzindo esse consenso, produzindo essa construção da biologia, do nosso sistema nervoso central, da maneira como a gente vive. E mais do que isso, nós somos capazes de criar o nosso ambiente. A gente criou esse prédio, a gente criou essas cadeiras que estão sentadas, nós criamos as roupas que nós estamos vestindo, nós criamos os microfones, criamos as palavras, criamos a linguagem. Quer dizer, tudo isso é a construção e a manutenção do nosso modo de vida humano, que tem, pelos estudos da paleoantropologia, 3 milhões de anos. Nós somos grandes primatas bípedes, sem pelos, que os primeiros ancestrais hominídeos surgiram na África há 3 milhões de anos atrás. 3 milhões de anos. Então, se quiser entender um ser humano, tem que olhar 3 milhões de anos de história para começar. E se quiser entender um sistema vivo, a biologia, com suas diferentes expressões, tem que olhar 4,5 bilhões de anos, que é o tempo que os primeiros sistemas autopoéticos, aqueles ciclos de Krebs, ciclos bioquímicos de produção de energia, começam a surgir. Então, dali que começa a montar o edifício da biologia. Então, para fazer doença mental, para trabalhar com doença mental, para entender doença mental, tem que ter um mínimo de entendimento sobre isso. Tem que ter um mínimo de entendimento sobre o que é um ser vivo, como que evoluiu, o que é um ser humano, toda a história do ser humano, 3 milhões de anos, os primeiros ancestrais, como que eles evoluíram, as primeiras formas de cultura, as primeiras formas de ritual, as primeiras formas de imagem. E aí nós vamos chegar nessa visão que a biologia, ela evolui o tempo inteiro, ela evolui para todas as direções ao mesmo tempo. Se ela é uma rede multiconectada, um depende do outro, um está o tempo inteiro ligado no outro, como que pode competir? Que história é essa de competição? Se a gente depende uns dos outros, se a gente está ligado uns dos outros o tempo inteiro, que papo é esse de que um tem que ser melhor que o outro, que um tem que ser mais apto sobre o outro? Então, a partir dessa visão da biologia, Maturana fez um movimento verdadeiramente muito revolucionário,
que é reformar a visão do processo de evolução. Maturana vai dizer que nós somos seres vivos à deriva, numa deriva natural. E que essa deriva natural não tem direção, não tem objetivos a cumprir, não tem metas, que ao contrário, é uma rede multiconectada e que nós estamos todos no mesmo barco. Aliás, nós somos todos no mesmo barco. Que para onde um vai, o outro vai. O avanço de um é o avanço do outro. O retrocesso de um é o retrocesso do outro. Não é uma visão competitiva. Nós não estamos competindo para saber quem é o melhor e o pior. Ao contrário, nós estamos todos juntos nesse grande presente que é uma história de 4 bilhões de anos na Terra, onde aconteceu esse fenômeno chamado vida, que é um fenômeno milagroso. É um fenômeno de criação da vida. E ele acontece todos os dias. Esse é o maior milagre que existe. O milagre de estar vivo. E essa ideia, que essa imagem ajuda a gente a ver, que é a ideia de que não há evolução individual. Há coevolução. A gente coevolui junto o tempo inteiro. Então as bactérias do nosso intestino são importantes. As bactérias no solo, as bactérias no ar, as bactérias que estão ao nosso redor. A nossa dieta é muito importante. A maneira como nós cultivamos a comida é muito importante. Se usa agrotóxico ou não usa agrotóxico. Se faz o saneamento básico ou não faz saneamento básico. Se a comunidade tem um espaço adequado para viver. Se a família tem um espaço adequado para viver. Tudo isso é uma visão de coevolução. Nós estamos coevoluindo e temos que prestar atenção uns nos outros. E temos que cuidar uns dos outros. E temos que cuidar dos golfinhos, das baleias, das bactérias que estão na terra. Temos que cuidar da agricultura. Temos que cuidar da terapêutica que está sendo feita dentro dos hospícios. Temos que cuidar de tudo. Porque tudo que acontece com um afeta todos. E a grande prova disso é o aquecimento global. É esse momento que nós estamos vivendo, onde a taxa de evolução, a taxa de extinção das espécies é 100 vezes mais alta, as espécies estão se extinguindo 100 vezes mais rápido do que o normal, e a gente não está prestando atenção nisso.